Boa noite. Boa noite para todos que estão ao vivo aqui comigo. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês, estudando Jesus e a Atualidade, autoria da mentora, benfeitora espiritual Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, primeiro livro da série psicológica. E, para quem vai nos acompanhar depois na gravação, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo de muito bom, seja em qualquer hora que você esteja nos acompanhando, é muito bem-vindo. Não esqueçam de curtir esse vídeo, se esse conteúdo fez sentido para você, e também de compartilhar para aqueles que você entende que esse conteúdo pode auxiliar para que essa mensagem chegue a mais pessoas e ajude o nosso canal do Sarai a crescer cada vez mais. Bom, para iniciar, nós estamos estudando o capítulo 17, Jesus e Insegurança. Mas para iniciar nossas atividades, como sempre, devemos elevar o nosso pensamento ao Pai Criador, porque através dele é que estamos aqui nessa experiência. Convido a nossa companheira Rosane a fazer a prece de abertura para os nossos trabalhos. Rosane, é com você. Diante desta energia, diante do amparo da espiritualidade amiga, vamos nos conectar através da oração com a espiritualidade amiga, benfazeja, que por ora vem nos orientar, nos conduzir a mais este encontro com o Mestre Jesus. Através deste estudo, agradecemos a oportunidade do aprendizado para que nós possamos seguir a nossa jornada ao encontro do Mestre. Assim, diante de tão amparo, bálsamos de amor, nós nos envolvemos com todo o amor de Jesus por nós, ampliando os nossos plexos a este aprendizado, ampliando as nossas células para o aprendizado no amor, com Jesus, com o auxílio da nossa irmã Joana de Ângeles. Diante deste aprendizado, agradecemos por mais esta oportunidade, deste encontro, destes bálsamos de amor que se faz entre cada um de nós. Ser conosco, Jesus, Mestre querido, por mais esta noite, a nos conduzir, a nos orientar, sempre na tua amorosidade para conosco. Que assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Vou fazer a apresentação para vocês, para a gente iniciar. Gratidão, Rosane, pela linda prece. Hoje, 14 de julho de 2021, nós estamos estudando esse capítulo, como eu já adiantei, capítulo 17 do livro Jesus e Atualidade. O capítulo chama Jesus em Segurança. Que nós já estudamos, nós estamos no segundo dia que nós conversamos sobre esse capítulo, e fazendo um resuminho do que já foi, nós ainda estamos na parte 1. Esse capítulo foi dividido em 3 partes, né? A primeira parte, sobre os perigos do mundo, da nossa terra. Segunda parte, a paz que Jesus veio trazer e nos ensinar. E a terceira parte, os conselhos da mentora. Então, como nós ainda estamos na primeira parte, que já falamos sobre os perigos do mundo. Já falamos, não. A mentora falou e nós estudamos e discutimos e
absorvemos dentro da limitação do nosso entendimento daquilo que ela veio nos trazer. Ela nos disse que a segurança na Terra é uma conquista muito difícil, por conta mesmo do nível evolutivo do nosso planeta. E que as heranças que trazemos, o nosso espírito imortal, elas ressurgem em forma de angústias. Então, nós temos a própria insegurança causada pela nossa situação de impermanência na Terra, como também a insegurança dos nossos sentimentos internos, que surgem e afluem das experiências do nosso espírito imortal. Então, nós vamos continuar com a leitura a partir desse ponto, quando ela estava dizendo sobre essas heranças do espírito que surgem, né, como angústias que nós não sabemos de onde, né, e tendências. Então, ela vai dizer que além disso o quê? Como eu disse, eu vou voltar aqui, ó. Ela está dizendo que, do ponto de vista emocional, que seguranças ou que inseguranças nós temos do ponto de vista emocional. Então, que nós vamos ter essas questões ligadas às heranças do nosso espírito, seja de angústia ou de alegria, vão se sucedendo, que são as vicissitudes da vida, né? Como a doutrina espírita gosta mesmo de usar essa palavra. Na codificação aparece muitas vezes essa palavra, vicissitudes, que são esses altos e baixos, esses acontecimentos normais da vida. E isso vai acontecendo e vai se sucedendo até o momento da libertação. Que o que Jesus disse, né, usando as palavras de Jesus, seria o momento que seríamos salvos. Libertação de quê? A libertação dos nossos vícios. Então, ela vai continuar. Além disso, o estágio moral em que transitam os indivíduos que estão onde? Os indivíduos que encarnam-se no planeta Terra. Então, o estágio moral dos indivíduos que encarnam aqui, então nós estamos incluídos nessa massa, não lhes tem permitido liberar-se dos seus instintos agressivos, que os levam às neuroses, às paranoias, às enfermidades mentais, à violência. Olha só que interessante que ela nos está trazendo. Essas questões psicológicas que ela citou, ó, neuroses, paranoias, enfermidades mentais, que estão atreladas à violência. Então, muitas vezes essa violência, muitas vezes não, todas as vezes essa violência que nós enxergamos no mundo tem a ver com o quê? Com o estágio moral dos indivíduos que encarnam-se na Terra. Por quê? Se os indivíduos, se os espíritos que encarnassem na Terra fossem espíritos moralmente mais elevados, a Terra já seria um paraíso. Por que ela não é um paraíso? Porque nós lidamos com essa violência como um todo, por conta da belicosidade, da condição moral dos espíritos que aqui se encarnam. E isso está muito bem posto e coerente com a doutrina espírita, porque lá na Gênese, Kardec fala exatamente disso, do nível moral dos indivíduos que encarnam-se na Terra. Eu coloquei essa imagem, né, do homem caminhando para a conexão com Deus, desde o estágio do primata, passando pelos hominídeos, e o homem se elevando até a conexão com Deus. Reparem que, não sei se vocês já repararam, é claro que essa aqui é uma imagem que foi inspirada, mas não é a imagem da Capela Sistina, né, mas foi inspirada a ideia do Adão com Deus, do dedo, né, de Adão com Deus. Eu gostaria que vocês, lá na Capela Sistina, não existe o toque do dedo, como aqui também não há. Por quê? Porque ainda nesse estágio, nós não estamos em comunhão com Deus. Como quando Jesus disse que ele era uno com Deus, Jesus sim, já está em conexão com o Pai, nós ainda não. E por isso nós temos as nossas
os nossos instintos, essa imagem para nos lembrar que nós estamos numa trajetória evolutiva, e é para nos lembrar que os instintos agressivos ainda falam muito alto em nós. E esses instintos agressivos que nós não devemos nos cansar de combater, mas ele ainda grita dentro de nós, como uma consequência mesmo da nossa inferioridade moral e da nossa idade mesmo espiritual. Bom, e aí, o que é a mentora, para eu poder passar para vocês? O que a mentora está dizendo? Que são esses instintos que vão nos levar a essas doenças aí psicológicas, psíquicas, neuroses, paranoias, e eu fui buscar. Vamos trazer o que é, né, isso, neurose, a gente fala tanto, neurose, psicose, o que é isso? Vamos lá. Que vai fomentar a violência no mundo. Então, nós temos, dentro de como a psicologia, Rosane, me desculpe, se eu falar qualquer bobagem, você, por favor, me corrija aqui. Mas dentro da psicologia, dentre os complexos de Édipo, que foi trazido pela psicanálise freudiana, nós vamos ter esses 3 conceitos aí, eu vou me atentar a 2, tá? A neurose, que foi citada por Joana, a psicose, que não foi citada, mas já vocês vão entender por que ela está aí, e a perversão. São distúrbios psíquicos e que muitas vezes têm a sua origem, segundo a psicologia, na infância e na relação que a gente tem com a família, por isso são os complexos de Édipo. Entretanto, quando nós estudamos essa psicologia profunda trazida por Joana de Ângeles, que é o que ela está nos dizendo, não tem a ver só com a nossa infância, mas tem a ver com a nossa experiência como espírito imortal. Então, isso pode estar para antes do nosso nascimento, antes da infância. A neurose é importante para a gente porque foi citado. Então, o que é uma neurose? Existe um distúrbio e o conteúdo problemático ele é mantido em segredo. É tanto em segredo, gente, não é só em segredo dos outros, não, do próprio indivíduo. Então, o indivíduo ele não tem consciência do problema, mas ele sente o problema. Deu para entender? Olha só que interessante, porque muitas vezes a gente sente que há o conflito, mas não sabe o que é nem por quê. O neurótico, ele guarda dentro de si o problema que é externo. Então, ele tem um problema que ele não consegue identificar e nem reconhecer, mas isso está dentro dele. Então, o conflito está lá dentro. Mas o que acontece? Ele não pode identificar. Então, por não poder identificar esses problemas, a pessoa ela passa a reclamar de outras coisas, de sintomas que ela sente, sem se ocupar com a causa, porque ela não sabe qual é. Então, a neurose é isso, você guardar dentro de si um problema, internalizar, reprimir, e aí, sabe que assim, nada tá bom na vida, e você não sabe por quê? Mais ou menos isso, tá? Isso é uma neurose. E a psicose? A psicose não foi citada pela mentora, olha lá, ó. Ela fala neurose e paranoia, né? Por que a psicose é importante? Porque a paranoia que foi citada é um tipo de psicose. Então, o que é o psicose? Olha a diferença da neurose para a psicose. A psicose, o problema psicótico, está sempre no outro, no externo, mas nunca em si. Na neurose, o problema vai para onde? Para dentro de si. E você não consegue identificar a causa, mas o problema está dentro. Então, você traz o externo para dentro. E na psicose, sempre está fora. O problema está sempre no outro. Você não reconhece que está em si mesmo. O psicótico, então, ele encontraria fora de si tudo o que ele exclui dentro. Então, o que ele não é capaz de reconhecer que ele sente, o que ele tem, ele joga onde? Ele projeta fora. Nesse sentido,
ele incluiria para fora os elementos que poderiam ser internos, tá vendo? Ele joga sempre para lá. A própria pessoa, numa terapia, numa conversa, ela acaba revelando, ainda que de forma distorcida, os seus sintomas e distúrbios. Então, na psicose, ela consegue revelar. Na neurose, não, porque ela não identifica. E a paranoia, que foi o que citado por Joana, o sujeito ele se sente perseguido, vigiado, até mesmo atacado por quem? Pelo outro. Por isso que é um tipo de psicose, a paranoia. Bom, gente, falei bastante, né? Mas eu queria só voltar aqui no texto para abrir a fala para vocês. Então, a violência que a gente enxerga no mundo, que a gente vê no mundo, é uma consequência do quê? Dos nossos instintos agressivos, que ainda temos. E isso, essa violência vai nos causar o quê? Insegurança, que é o tema do capítulo. Rosane levantou a mão, isso, né? Pode falar. Então, a neurose, como você explicou, né, ela é o que aparente, o que está aparente, é porque nós guardamos no inconsciente. E aí, quando nos deparamos em situações visual, auditiva, os nossos sentidos com aquilo, é posto para a consciência. E aí, de várias formas, seja no sonho, seja no pensamento, na sensação. Por isso, muitas das vezes, a gente também está relacionado à questão espiritual, né? De quando a gente eu já conheço essa pessoa, ou então eu já vivi esse momento. Está relacionado também a isso, né? Por isso, muito bem explicado, como o André colocou, né? O conceito de neurose e psicose. E aí, relacionado realmente a essa insegurança nossa, por não estar claro em nossa consciência aquilo que o inconsciente trouxe, sabe? O que está ali guardadinho, e aí a gente traz para a mente, né? É isso. Só um exemplo prático, né, Rosane? Só para a gente trazer um pouco, olha só, que ela liga, né, essas questões com a violência. Olha só, pensa na homofobia, por exemplo. Muitas vezes a pessoa não reconhece as suas tendências relacionadas à homossexualidade. Ela não reconhece para ninguém, nem para ela mesma, né? E aí o que acontece? Mas esse conteúdo existe nela. O que ela faz? Ela tem uma agressividade tão grande contra aqueles que manifestam, porque dentro dela há aquilo, mas ela não consegue admitir nem reconhecer. Seria uma espécie de neurose, não é, Rosane? Concorda? Né? Sim, é isso mesmo, sim, é dessa forma. E a paranoia, por outro lado, também dá para a gente pensar assim, sabe aquele assim que acha que todo mundo persegue, que todo mundo está contra ele? É uma paranoia, é um distúrbio psicótico mesmo. Gente, como nós somos espíritos ainda muito imaturos, a gente vai ter essas coisas em algum grau. Eu não sei se vocês concordam com isso. Eu acho que todos nós temos em algum grau. Só que dependendo do grau, o que acontece? Começa a atrapalhar a nossa vida e a gente precisa realmente procurar um especialista. Mas de uma forma ou de outra, a gente tem algum grau, eu acho que tem. Na nossa discussão sobre a reflexão da semana, eu vou trazer um item da minha insegurança que eu identifiquei como sendo uma espécie de psicose em algum grau. Depois eu falo para vocês, tá bom? É isso. Mais alguém gostaria de falar? Perguntar? Comentar? Discutir? Não? Como ninguém se manifestou,
Continuamos, então. Eu achei que vocês iam querer falar, gente, sobre isso. Tá todo mundo quietinho hoje? Ó, então eu vou falar esse, vamos ver se alguém se manifesta depois, além da Rosane, né, Rosane? Então a leitura continua. Multiplicam-se em consequência do quê, gente? Daquela violência que são geradas por esses distúrbios psíquicos que tem a ver com o nosso instinto, como é que ela chama? Instinto agressivo. Então, por conta de tudo isso, multiplicam-se, em consequência, os crimes com celeridade incontrolável. Como que é o nome do livro mesmo, seu Márcio? Seu Márcio, não. Como é que é o nome do livro, Márcio? Jesus e Humanidade, né? Atualidade, né? Isso. Isso. E aí, será que isso é atual, Márcio? Esses Desde crimes que aumentam com celeridade, quer dizer, muito rápido? Sim. Então ela acertou no título do livro, né? Quer dizer, nós convivemos com essa situação da violência muito presente em nossas vidas. Eu costumo dizer assim, né? Nas conversas com os amigos, assim, que a impressão que eu tenho é que nós estamos presos dentro de casa e os bandidos estão soltos. Porque o que a gente faz? A gente vai se blindando, então a gente constrói muros altos, grade, que mais? Cerca elétrica. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de estar com a porta trancada. Eu vivi numa cidade pequena em que a gente estava sempre com a porta aberta, a pessoa ia chegando e ia entrando, né? Então, quando eu vim morar nessa casa que eu tô hoje, era uma coisa que eu não queria ficar com a porta trancada. Então, o que eu fiz? Escolhi uma casa, assim, e o muro é muito alto, assim, eu consigo deixar minha casa aberta, mas os muros são altos. Então, eu coloquei. Eu tenho um muro alto, eu tinha cerca elétrica numa parte e tal. E um dia entrou uma pessoa que era muito alta, mas ela conseguiu pular, eu não estava aqui em casa e tudo. Aí que a gente fez? Mais grade, mais cerca elétrica. Então, a hora que você olha por fora, é uma cadeia, gente. É uma cadeia, a gente se tranca aqui dentro. Então, é nesse sentido que eu estou dizendo que esse tema é muito atual que a Joana está trazendo. Por quê? Porque a nossa insegurança do mundo é tão grande que a gente se tranca. A gente não consegue conversar com uma pessoa estranha sem ter um pouquinho de receio. Para abrir o portão da minha casa, que aí você fala, tem golpe de não sei o quê, tem gente que está se passando por funcionário do correio, por entregador de pizza. Então, ou seja, você desconfia de tudo e de todos. Por quê? Porque, em consequência de tudo isso, esses crimes estão de maneira incontrolável. Então, ao tempo em que, continuando a leitura, né? Então, ela fala que está de forma incontrolável, ao tempo em que os mecanismos de repressão igualmente se tornam desumanos. E não é verdade? Por conta da nossa insegurança, a gente reage de que jeito, em termos de sociedade? De forma violenta também. Então, a gente combate a violência com violência. E isso não pode dar uma coisa muito boa, vocês concordam comigo? Porque o que Jesus fez com Pedro, gente, quando ele estava sendo preso? Vocês lembram? Quando foi? Vocês não lembram, não, Eduardo? Lembra, Maria Lúcia? Pode falar. Embainha tua espada. Tem uma parte aqui no livro Fonte Viva e que diz exatamente isso, que eu busquei até para a gente... não sei se era isso que você ia tocar nesse assunto, mas que Pedro, né, lançou mão da violência. E Emmanuel fala aqui no livro Fonte Viva desse duelo que a gente abriga com relação aos semelhantes, né? E tem uma parte que ele fala assim, muito linda: alimentando a guerra com os outros, nos perdemos nas trevas exteriores, esquecendo o bom combate que nos cabe manter em nós mesmos. Porque Jesus orienta Pedro a
a embainhar a sua espada. Só vou deixar mais um ganchinho, que eu acho linda essa passagem do Fonte Viva, que diz assim, Emmanuel: de lança em riste, jamais conquistaremos o bem que desejamos. A cruz do mestre tem a forma de uma espada, com a lâmina voltada para baixo. Eu acho muito interessante isso, que eu gostaria só também de acrescentar não, de comentar, que você fala de essa dificuldade que a gente tem de estar abrindo a porta para alguém ou não. Minha mãe e eu também, a gente vem dessa herança da porta ficar aberta dia e noite, porque não tínhamos esse problema. E hoje ela, né, já com 85 anos, e ela gosta de dar sempre um prato de comida para alguém que venha pedir, independente de quem fosse ou como fosse. E nós temos esse resguardo. Então, ela vive com meu pai, então a gente deixa as portas trancadas, grade, e ela vive quebrando essa regra que a gente impõe para ela. Porque a gente tenta explicar para ela como é que está o mundo hoje em dia. E ela disse assim, mas então esse mundo está perdido? E aí a gente fica questionando, não é que o mundo esteja perdido, é que hoje nós temos muito mais criaturas encarnadas, e é o próprio processo de evolução. Está chegando muita gente boa, mas ainda está tendo oportunidade de muita gente que ainda não está, vamos dizer, com o sentimento aflorado, né? Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, na lei do amor, Lázaro fala que no início somos instintos, um pouco mais avançado, nossas sensações, e mais evoluído, com mais convivência, a gente desenvolve o sentimento. E quando a gente sublima o sentimento, é a lei do amor. Então, a gente vive nessa, eu não sei explicar, mas nessa espiral, né? Então, nós temos instinto, sensação, sentimento, de repente esse instinto aflora. Então, nós estamos ainda nesse barco dessa evolução. E eu acho que a contribuição do Espiritismo de Joana para nós é exatamente isso, para a gente entender e não dizer assim para minha mãe, este mundo está perdido. Então, eu tento explicar essa evolução para que ela não se sinta desestimulada até auxiliar o próximo. Falei demais. Não falou demais, não. Muito pertinente. Agradeço ter trazido a Fonte Viva. Era isso mesmo, não na Fonte Viva, que eu não tinha buscado, mas foi ótimo que você trouxe. O que eu queria falar era exatamente de guardar a espada, porque esse foi o grande ensinamento. Então, nós não podemos fomentar, por conta de estarmos inseguros, reagir à violência com violência. Não é esse o ensinamento do Cristo. E nós nos dizemos cristãos. Então, se cristãos somos, nós devemos, sim, embaiar nossa espada e responder, né, à violência com amor, com paz. Mesmo que, talvez, possamos perder algo. Acontece. Né? Nós podemos, de repente, colocar nossa vida em risco. Mas se for em nome do amor, tudo vai ter valido a pena. Eduardo. Achei bem bacana, bem pertinente a fala da Maria Lúcia. E você trouxe também, André, a gente lembra da questão do olho por olho, dente por dente, depois vem a lei do amor. Enquanto vocês iam falando, né, antes de chegar nessa conclusão, eu também pensei que eu vejo como solução com relação à violência, esse tema violência mexe muito comigo, me chama muita atenção. A violência, a agressividade, essa questão que a gente enfrenta, né, e a violência, igual tem então um livro que fala sobre comunicação não violenta, eu recomendo bastante ele, porque são pequenas coisas que a gente está acostumado a fazer no dia a dia, a tratar as pessoas, a educar as crianças, que é, de certa forma, violenta, a gente não percebe, porque está acostumado, né? E isso tem um reflexo na vida como um todo. E eu consigo compreender claramente isso que a doutrina traz, que o amor é a solução. E eu vejo como muito mais fácil a gente exercitar esse amor com as crianças, porque as crianças vão crescer. E por enquanto, né, nessa fase, elas não conseguem nos atacar
violentamente, de modo que nos prejudique, porque é igual uma coisa que mexe também bastante comigo é quando tem alguma ação com o pessoal, né, os presídios, coisas assim, que é o extremo da violência, pessoas envolvidas na violência e também tratadas com violência. Mexe muito comigo. Eu vejo como que é trabalhoso a pessoa ser resgatada, mesmo com os trabalhos de recuperação ali, é bem difícil. Agora, com uma criança, não, ela tem uns instintos ali, tem ali embora tenha o esquecimento do passado, está ecoando nela, começando a aflorar aquela personalidade, mas com amor a gente consegue ir tratando isso. Então, até eu penso muito nesse sentido. O que eu posso fazer com relação às crianças? E muitas vezes os pais não estão preparados porque vem trazendo um histórico de violência, e como eu falei, essa violência que nem sempre é algo gritante, mas é algo que a gente está acostumado. Ao invés de a gente falar, não é assim que se faz, é mostrar o jeito correto, às vezes o filho é repreendido e ele se sente burro, se sente menos inteligente, então isso são formas de violência, né? Então, diversas coisas nesse sentido. E trazendo para um contexto geral, onde o amor está em tudo, na solução para tudo, do meu ponto de vista, até mesmo desde a infância, o adulto, qualquer idade, qualquer situação, é o amor que vai ser, né, que vai culminar ali a solução, porque a gente falou sobre Jesus e justiça, e até foram alguns pontos polêmicos, e quando a gente fala nessa linguagem pacífica, as pessoas falam, então não tem que ter punição, pelo contrário, foi o que a gente viu, a gente tem que aplicar ali, por exemplo, o sistema prisional, a justiça de modo que reeduque, não simplesmente punir. Então, não é a violência que vai predominar, é a causa final que a gente quer, com amor, proporcionar às pessoas, né, de modo geral, até nas punições, que elas tenham um aprendizado. Então, se a gente pensar nesse contexto de que o amor é a solução, mas para isso também tem que ter medidas que possam educar, né, que possam fazer amadurecer, provocar, eu acho que faz todo sentido para contrapor as pessoas que falam assim, por exemplo, estou pegando esse ponto da violência extrema, né? A questão de bandidos, por exemplo, tá com dó, leva para casa, mas não é bem assim. É a gente pensar num contexto geral e pensar em se solidarizar, por exemplo, se tem pessoas na fase de idade adulta agindo dessa maneira, com certeza teve um histórico na infância, no crescimento, e tem crianças crescendo nesse mesmo contexto, nesse mesmo cenário, marginalizados, né, à margem da sociedade. Então, como que a gente pode intervir? E a coisa se expande tanto na questão do ciclo do amor, se eu trato bem, né, com amor meu semelhante, isso vai se multiplicando. Talvez não consiga chegar onde tem o foco da violência, nossa cidade, né, que em Alfenas, pelo menos, tem violência, mas não é tanto igual a outros lugares, mas uma coisinha que a gente faz, uma pequena ação que a gente faz, vai desencadeando nesse efeito dominó. Né? Quanto mais amor a gente traz para o nosso dia a dia, e para encerrar esse pensamento que eu tenho nesse sentido, o amor começa com a gente. Como que eu posso querer tratar com amor o outro se eu não consigo me amar também? Se eu sou violento comigo, eu me julgo em excesso, não consigo perdoar ou ter tolerância comigo. Então, consigo enxergar o amor em tudo como solução, né? Fazendo sentido aquilo que o mestre deixou para a gente. Isso mesmo, Eduardo. E a violência que a gente enxerga hoje é uma consequência de como a sociedade tem tratado a questão da pobreza, a questão da fome, a questão da educação, não é? Então, é uma consequência. Então, sim, é possível fazer uma mudança estrutural, é possível, mas isso, em termos sociais, vai depender de todos. E realmente, bem lembrado a questão de Jesus e justiça, Eduardo, porque não repressão, mas educação, né? Bom, então, olha, gente, olha que pertinente como Joana vai amarrando os capítulos. Eu acho incrível isso nela. Essa mulher é de uma inteligência. Eu vou falar mulher, gente, porque ela já está nessa polaridade há um bom tempo. Eu podia falar esse espírito, mas como ela está... as várias encarnações que a gente estudou dela como mulher, então, assim, e eu como mulher também, né? Eu acho que essa mulher é incrível. Incrível a inteligência que ela tem de amarrar as coisas e nos levar, né, a também concordar com ela. É isso que eu acho bacana, né? Enfim. Aí vamos lá, então. Então, a gente já viu, eu parei no meio,
Olha só que interessante, eu parei no meio, a gente discutiu, agora eu vou começar a ler de novo, fazer essa proposta. Eu leio de novo, que a gente já discutiu, e vou até o fim, que eu acho que vai fazer bastante sentido da nossa discussão. Ó. Multiplicam-se, em consequência, os crimes com celeridade incontrolável, ao tempo em que os mecanismos de repressão igualmente se tornam desumanos, tornando o mundo todo uma imensa arena na qual se digladiam as forças antagônicas em belicosidade incessante, volumosa. É bem o que nós falamos, ou seja, vira uma bola de neve, porque a violência gera a repressão com violência, que vai gerar mais violência, e nós estamos nesse meio. Não estamos, gente? Uma belicosidade exagerada de todos nós. Parece que nós vivemos em meio a uma guerra contínua. Eu vou ler o que a Maria Lúcia falou. Maria Lúcia, não quer falar? Senão eu tenho que abrir aqui, ó. Pode falar. Não, o que eu queria dizer, que eu disse, né? Essa belicosidade, a gente não tem respeito pelas diferenças individuais, que cada um tem a sua experiência, tem o direito das suas escolhas, tem o dever do respeito. E isso, nessa massa de informação, ou nessa repressão, a gente fica com medo de tudo e de todos, a gente julga e acaba criando essa belicosidade incessante e volumosa. Você vê que por tudo briga, né? Por tudo alguém está sempre julgando, condenando e executando. Nós estamos no fervor disso. Talvez tenhamos que chegar num limite tal para começar a regredir, né? Mas eu acho que isso que é o maravilhoso da gente estar estudando, porque a gente está entendendo que não é o fim de tudo, não é algo assim que vai, mas que vai culminar só em agressão, mas a gente vai chegar num ponto tal que aí vai ter essa regressão de entendimento que o bem vai sobrepor tudo isso. A gente entender, né, como você falou da tua mãe, né, Maria Lúcia? Porque, às vezes, se você faz um olhar na superfície, parece que tudo tá de mal a pior, tá piorando. E aí as pessoas nos perguntam assim, mas peraí, você está dizendo que a gente está evoluindo, melhorando, mas eu estou vendo piora, né? Na verdade, eu gosto de fazer talvez, Maria Lúcia, com a sua mãe, possa funcionar. Eu gosto de fazer uma metáfora. Alguém que já teve furúnculo? Que acontece? Não, né? Mas viu alguém que tem. Eu também nunca tive, mas eu já acompanhei alguém que tem. O que acontece com o furúnculo? Vamos pensar no furúnculo. É a terra. Então, é assim, começa aquela vermelhidão, você começa a sentir que algo está ruim, né? Tá mais quente, começa aquela dorzinha. A dor começa pouca. Começa um incômodo. Aí ela vai aumentando, né? Porque aí começa a formar o pulso. Enfim, aí o que acontece? Quando o momento dele vira furo, que a gente chama isso vira furo, né? Você tem aquele alívio, mas assim, de se ver muito ruim, porque vai saindo aquele pus. Então, quem olha, né, se você fosse tirando fotos, qual é o pior momento? Quando ele vem a furo, mas é o pior momento? Não, aquele é o momento do alívio, tá saindo. Então, eu gosto de usar essa metáfora. Para mim, tudo isso que a gente está passando, Maria Lúcia, é o furúnculo que estourou. Então, nós estamos assim, tá muito feio, mas é o processo de expurgo. Porque depois que terminar de sair todo aquele conteúdo que está remexido, nós vamos ter o quê? A melhora. Nós vamos ter a cura do furúnculo. Então, para mim, é isso que está acontecendo conosco. Por isso que a gente tem a impressão que está muito ruim. É igual uma água suja. Quando ela fica parada, o que acontece? A sujeira vai para o fundo, o lodo vai para o fundo e a gente vê a água limpa. Se alguém dá uma mexida, a sujeira aparece.
Então, para mim, nós demos essa mexida, não é que não existia, não é que estava bom antes, estava escondido. Agora, a coisa está vindo à tona justamente para que a gente perceba que está sujo, que está ruim, que é preciso limpar para que a gente possa realmente começar a fazer essa faxina. Então, gente, o mundo está melhor? Claro que está. Pensa na época de Jesus, vocês estão vendo cruzes aí, tem pessoas que adorariam fazer, mas no nosso país, por exemplo, a gente não tem pena de morte, pelo menos institucionalizada. Isso já não é um grande avanço? É um grande avanço. Então tá ruim? Não tá bom do jeito que a gente queria? Não tá. Por quê, gente? Por que não tá bom? Porque nós já temos a ânsia, a gente já quer viver no mundo de regeneração. Já pararam de pensar nisso? A gente já vislumbra, e isso é muito bom. Na hora que a gente olha, a gente fala, não é possível. Mas não, nós estamos caminhando. E a insegurança, só para poder, né, fechando um pouquinho, a insegurança, que é o título do capítulo, ela vem dessa situação que o mundo moderno está nos apresentando. Nós estamos vendo claramente a separação do joio do trigo, nós estamos fazendo isso, a gente está vendo, e isso nos traz o quê? Por conta da nossa falta de fé, traz essa insegurança. Nós somos como Pedro. Pedro podia ter tido fé nos ensinamentos que ele recebeu e saber se o Messias estava sendo preso, era porque assim deveria ser, porque ele tinha poder para não se deixar ser preso se ele quisesse. O que Pedro fez? Falhou na sua fé e quis defender o mestre pela espada. Assim somos nós com a nossa insegurança. Isso revelou o que de Pedro, gente? A insegurança dele, não é, Maria Lúcia? Insegurança do que ele tinha recebido, do poder do mestre. O mestre disse que o reino dele não era daquele mundo. E por que ele estava com medo que prendesse Jesus? Ou, será que o medo era que prendesse Jesus ou o medo é que prendesse ele? Porque depois ele revela isso, quando ele nega 3 vezes que ele não era discípulo do mestre. E se arrepende, não é? Então, para pensar se nós não estamos, muitas vezes, na nossa insegurança, agindo como Pedro. Quem é Pedro aí? Levante a mão. Enfim. Eu, para ser Pedro, ainda falta muito. Enfim. Ó, gente, a gente discutiu bastante, eu acho que eu vou pular. Ou eu vou só ler, depois a gente discute, tá? Eu vou só ler para a gente para reflexão nesses últimos minutinhos, tá? O mercado do sexo, das drogas, dos vícios em geral, vem enlouquecendo as populações e a insegurança do homem se torna um fenômeno quase normal. Tá vendo? O que ela está dizendo aqui? A gente está em meio a tantas coisas que nos deixam inseguros que parece que isso é normal. Todos tentam conviver com ela, com a insegurança, acostumar-se, quase aguardando a vez de cada um ser agredido. É o caso da sua mãe, Maria Lúcia. Não faz isso, porque vai acontecer com você. Parece que a gente já está até esperando que isso aconteça. Instala-se no íntimo do ser a desconfiança e todo um séquito de famanazes. Gente, essa palavra era nova para mim. É bom que a gente estudando, a gente vai aprendendo, não é verdade? O que é famanazes? Famanaz é aquilo que é afamado, ou seja, que tem fama de. Tem fama por seu valor, pelas suas proezas ou por sua influência. Então, ou seja, vem a insegurança, instala-se a insegurança, a desconfiança junto com um monte de outros famosos sentimentos nessa linha da desconfiança, né? Então, a desconfiança, o medo, a própria violência como um instinto de defesa. Então, vem esse séquito aí de sentimentos dominando o ser pouco a pouco. Então, dominando pouco a pouco
as paisagens psicológicas do homem. Conclusão disso, gente, nós estamos, na verdade, enfermos, não é isso que ela está dizendo? Por conta de tudo isso, isso vai nos tornando doentes. Pode falar, Rosane? São desconfortos emocionais, né, que a gente vivencia. E mais ainda, trouxe esse momento, né, pandemia, de estarmos nessa insegurança emocional, né, que o livro, eu lembrei que a gente está, como eu estou lendo, né, estudando, que esse do Divaldo Novo, que o agente íntimo do espírito, né, o Mirandinha, o Manuel Filomeno de Miranda, ele traz também essa ligação com a insegurança, porque a humanidade estava aguardando uma terceira guerra mundial física, né, de bombas, a qual veio essa guerra de sensações, de insegurança, do que é mais primordial em nós, que é a nossa saúde. É isso, a contribuição. É isso mesmo, Rosane. E o inimigo é invisível. Essa é a grande questão. Quem é o inimigo? E o inimigo não é nem o vírus. Isso que é pior, né? Enfim, então é isso. A gente percebeu que é o dentro de nós mesmos. E vem essa insegurança do quê, Maria Lúcia? Na nossa conversa semana passada, da impermanência. Oi, Gustavo. André, eu tenho que sair, que já está no meu horário, tá? Grande beijo, nós estamos encerrando, viu? Acabou tá aqui, ok. Tá? Então, beleza. Então, até tá. mais, Deus, bom gente. Trabalho, viu? Obrigado, fique com Deus. Boa semana para todos. Você também. A impermanência, porque a hora que mexe com a nossa saúde, não é verdade? A gente começa a ver esse tanto de desencarnes e a gente começa a lembrar que a gente está aqui só de passagem e isso nos assusta. Gente, então, para fechar tudo isso, só compartilhar a nossa contribuição, né, aqui do Ronaldo, viu, Ronaldo? Muito agradecida por você ter posto a reflexão lá no nosso grupo. Eu não vou ler, não, os dizeres, viu, Ronaldo? Vou só para a listinha. Então, a proposta é que a gente pudesse listar 3 das nossas maiores inseguranças, só para ficar em algumas. Eu sei que a gente encheria fácil 2 mãos. Eu quero começar a minha partilha. Eu fiz a listinha, mas só vou falar de uma, tá? Porque senão não dá tempo. Eu vou falar de uma. Lembra que eu falei que eu ia falar da psicose, gente? E depois que eu li da psicose, você acha que é psicose isso, né? Eu tenho uma insegurança muito grande em relação a ser julgada pelos outros, que as minhas ações sejam julgadas pelos outros. Então, eu busco fazer as coisas assim, o melhor que eu posso. Antigamente eu ia falar perfeito, mas perfeito não existe, né, gente? Mas eu busco fazer o melhor que eu posso, porque eu fico pensando o que o outro vai dizer, o que o outro vai fazer. E isso é uma insegurança, eu classifiquei como uma insegurança. Por quê? Por que eu preciso do reconhecimento do outro? Eu fiquei pensando, gente, essa semana foi produtiva, eu fiquei pensando, por que eu preciso? Eu preciso porque eu acho que eu não tenho, como é que eu posso dizer? Não é confiança suficiente em mim. Porque só eu que posso dizer se está bom ou não. Mas eu fico pensando se o outro está pensando se eu fiz assim ou se eu fiz assado. Então, por isso que eu classifiquei como uma grande insegurança e muitas vezes isso me limita nas ações. Então, é uma coisa que eu preciso trabalhar. Listar essa insegurança, essas 3, foi muito bom para mim, porque esse capítulo vai me ajudar, inclusive, a transitar pela segurança que esse conhecimento do Evangelho precisa me trazer. Então, assim, já me deu luz
algumas coisas que eu preciso trabalhar. Eu tenho medo de quê, né? Se eu estou fazendo o melhor que eu posso, mesmo que não esteja perfeito, eu estou fazendo o que eu posso fazer agora e estou aprendendo com isso. Então, eu deveria aprender isso com o Evangelho. Então, quer dizer, o que o outro vai julgar não importa. O que importa é o que o meu eu está julgando e se isso vai me causar problemas psicológicos futuros ou não. Mas se eu estiver em paz com a minha consciência, tudo bem. Isso é o que eu preciso fazer, gente. Daí eu fazer é um passo. Essa é a minha partilha. Nós temos uns mais 10 minutinhos. Quem gostaria? Oi, Eduardo. André, achei bacana a sua partilha, também tenho muito disso e vem trabalhando em mim, né? Como eu comentei anteriormente, esse estudo me ajudou bastante porque eu sempre fui muito inseguro. E talvez a insegurança seja mais por aquilo que a gente traz dentro de nós, né? A questão de ser amigo de nós mesmos. Um exemplo é quando a gente tira carteira de carro, por exemplo, principalmente carro. Quando eu tirei carteira e o carro morria na rua comigo, aí, não sei se alguém me falou, se eu tive essa percepção. Ninguém sabe que eu não sei dirigir, que eu não tenho a habilidade com a direção, com a condução do veículo ainda. Só eu sei. Então, eu tenho que, peraí, ter a paciência, respirar fundo e sair. Porque a gente julga que todo mundo sabe das nossas fraquezas, né? Muitas vezes a gente julga que a gente está sendo julgado. Aí entra a violência também, né? Porque aí você quer se defender. Então, a pessoa vem falar uma coisa tranquila com a gente está com todas as pedras nas mãos para poder tacar e se defender. Então, a gente tem que estar em paz, né? Em primeiro lugar, para poder se sentir seguro, saber que não precisa ter esse cuidado de se defender. Então, por muito tempo eu tive segurança para tomar decisões e o estudo eu vejo como um marco que me ajudou bastante nesse sentido. E também a insegurança, e a gente viu, acho, no capítulo da coragem, né? Não lembro se esse era o título, mas e o Márcio comentou sobre não ser omisso. Omisso, a gente pensa muitas vezes na questão de não mentir, não estou mentindo, estou omitindo, mas omisso de também se posicionar. E eu percebo, né, uma coisa que eu sempre peço em oração, a exemplo de São Francisco de Assis, né, ser instrumento da paz, do progresso. Só que se eu estou inseguro, fica difícil, né? Como é que eu vou ser um bom instrumento se peraí, será que eu vou, será que eu não vou? A pessoa passando apertado ali, então eu preciso de coragem. Então eu preciso estar em paz, é preciso saber que não precisa ser perfeito, porque não está no nosso alcance ainda, precisa ser feito, precisa ser uma atitude. Se a gente tem essa intenção e está buscando essa reforma moral, eu percebo isso no meu dia a dia, às vezes, por mais despreparado que eu me sinta, eu sou a pessoa mais preparada das situações. Todos nós somos assim. Então, a insegurança hoje, ela não me impede tanto como me impedia antes, porque eu assumo essa responsabilidade e tenho coragem, principalmente diante dos outros. Agora, o que eu pretendo com o capítulo é ter essa coragem também com relação a mim mesmo, para não ter insegurança com os meus desafios pessoais. Mas está sendo muito válido para mim, como esse estudo, para mim, assim, esse autoconhecimento, esse reforçar dos conhecimentos que a Joana traz para a gente, me ajudou bastante com relação à insegurança. Não me reconheço a pessoa que eu era antes do estudo, por conta de entender, né, esse processo que a gente vive a cada dia. Que partilha mais linda. Gratidão. Márcio? Márcio, você levantou a mão? Oi, Andréia. Eu acho muito legal quando o Eduardo lembra alguma coisa que a gente diz e serve de embasamento para novas atitudes dele. Eu tenho por hábito, eu acho que é um hábito saudável, reler desde o capítulo 1 até o capítulo em que a gente se encontra no momento. Porque, como você diz, isso aí é tijolo sobre tijolo. Não tem nenhum tijolo colocado em falso. Há um porquê de um tijolo vir primeiro que o outro. Então, quando Eduardo fala em coragem, eu acrescento ainda o tijolo do desafio, né? Para que a insegurança, pelo menos, seja menor. Tem o tijolo do dever, né? Nós temos o dever, faz com que a insegurança também seja um pouco menor. Tem o tijolo, como o Eduardo disse, da coragem,
tem o tijolinho da decisão, tem o tijolinho da responsabilidade e tem um tijolo maravilhoso que é o da reencarnação. Né? A reencarnação nos é dado de presente para que nós transformemos essa insegurança em segurança. E essa segurança eu diria, em outras palavras, fé, coisa que a gente não teve ao longo de nossa existência. Essa reencarnação, hoje, nossa, é motivo da gente cultivar mais a fé, que vai, com certeza absoluta, extinguir a insegurança. Então, Eduardo, quando você disse encoragem, eu acrescento esses outros tijolinhos nessa construção do ser integral, que é muito importante. É uma construção muito difícil, a nossa construção ou reconstrução íntima. Mas não desiste, não. É uma luta muito gostosa. Obrigado. Nós agradecemos, Márcio. E olha, vou falar uma coisa, viu, Márcio e Eduardo? Se a gente fizer essa luta juntos, a gente ganha muito em coragem. Que aqui, ó, a gente vai se apoiando no outro, né? Se um quiser cair, o outro segura. Já viu quando você quer dormir e não tem lugar para dormir? Se apoiar um no outro, todo mundo consegue, né? Então, eu acho que o grupo, além do estudo, viu, Eduardo? Você fala assim que não suporta. Eu também sou diferente, viu? Muito. Mas, assim, além das próprias palavras da mentora, eu acho que o nosso apoio mútuo, eu acho que esse apoio também nos transforma. Muito obrigada, viu, Márcio, pela partilha. Mais alguém gostaria? Pode falar, Márcio. Eu estava desativando a mão. Ah, tá bom, certinho. Mais alguém? Fale agora, igual casamento, ou cale-se para sempre. Fala, Rosane. Pegando que você finalizou, realmente, o quanto que esse estudo, e o estudo, na verdade, da doutrina espírita, o quanto que ele é, para nós, embasador de toda a nossa tomada de consciência do que é estarmos, que é existirmos, do que é essa nossa vivência, do que é estarmos existindo nessa encarnação, do que é estarmos aqui, agora, no planeta Terra, cada um na sua cidade, na sua casa, né, na sua vivência. E olha o quanto que é lindo e maravilhoso. Estamos conectados através do Evangelho, da doutrina espírita, trazendo essa consciência do que é essa nossa existência e nos amparando com toda a orientação de amor. Né? Joana de Ângeles traz nesse estudo, nesse livro, toda uma orientação de amor para nós nos reconhecermos, para nós nos analisarmos, para nós fazermos perguntas norteadoras à nossa existência. E do que eu percebo, assim, a cada capítulo, o quanto que ela nos conduz à tomada de consciência do que é essa nossa existência, né? Do que é toda uma orientação do que a gente... E aí eu faço, nesse momento, agora o meu depoimento de insegurança, né? Em que muitas das vezes eu achava, nossa, será que está certo? Será que esse caminho? Será que eu estou correta? Será que... E aí o estudo traz essa orientação dos caminhos dos quais esse meu barco, né, o que eu estou conduzindo, até lá, um encontro, eu espero que lá nos 120 anos, na chegada no plano espiritual, né? Mas com a certeza de caminhos tomados
com responsabilidade, com segurança principalmente afetiva, hoje mais do que antes, né? Por saber que a cada orientação dos pais, né? Orientação na educação moral, na educação emocional, são todos esses nortes que nos conduz a o caminho, né? De levarmos o nosso barquinho com segurança, com respeito, com amorosidade primeiro para conosco. É uma das leis divinas que Deus nos deixou, né, também. Amar a Deus sobre todas primeiro, né, todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos, né? Como é que nós queremos nos amar. É isso, a contribuição. Muito bem, e muito obrigada pela partilha. Bom, gente, deu a nossa hora. Tudo que é bom passa muito rápido, sempre é uma alegria às quartas-feiras estarmos aqui. Graça, espero que você tenha gostado do nosso encontro. Você é bem-vinda sempre que o desejar e puder. E para fazer esse encerramento, eu vou fazer a prece e agradecer a Jesus, esse nosso irmão que tanto veio nos ensinar, não com palavras, mas com atos. E esse amor que expande de Jesus por todo o planeta Terra, que nós sejamos capazes de sentir esse amor de Jesus por nós, nos conduzindo para o aprisco. Sinta-se como a ovelha que, cansada dos reveses da vida, se entrega nos braços do pastor. Visualize você seguindo Jesus como uma ovelha perdida que encontrou uma nova vida, encontrou um caminho, um jeito de viver novo, que nós possamos com segurança, a segurança dada por Jesus, segui-lo, praticá-lo, amar cada criatura, amar como Jesus amou. E assim, neste momento, eu só poderia encerrar esse nosso encontro com a oração que Ele nos deixou e que nos conecta ao Pai. Pai nosso que estais nos céus, em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos agora. O nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, na mesma medida que nós temos perdoados aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentações que residem em nós mesmos. Livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus, Jesus seja conosco, que a paz dele esteja conosco hoje, sempre, durante essa semana e até quarta-feira que vem. Grande beijo para vocês, sintam-se abraçados à distância. Tchau, gente. Boa noite, boa semana. Tchau, Fernando. Boa noite. Que assim seja. Muito obrigada por receber. Andréia, sempre bem-vinda. boa noite. Com essa tua oração, eu lembrei